Senhor. Imensa bondade de Deus nosso Pai, disposto a nos perdoar. Troquemos as vestes por cinzas, choremos perante o Senhor. Imensa bondade de Deus nosso Pai, disposto a nos perdoar. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. A Quaresma nos suscita vários exercícios espirituais e para bem viver este tempo, precisamos percorrer um caminho de fé, nos aprofundar ainda mais na vivência cristã de conversão. Neste segundo encontro da campanha da fraternidade, somos convidados a refletir sobre a paz leva ao diálogo, que possamos ser tocados para aumentar ainda mais a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade e a nossa intimidade com Deus, por meio do diálogo com Ele e também com o próximo. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus enquanto espero ao Senhor. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Vamos acompanhar a oração inicial na página 2. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo é a nossa paz. É o lema que inspira a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Desejo que a paz e o amor de Deus estejam conosco neste encontro. E o amor de Cristo que nos reuniu. O Evangelho nos diz que Jesus foi conduzido ao deserto pela ação do Espírito Santo. A Quaresma é um tempo em que também somos convidados a adentrar pelo deserto da nossa vida, enfrentar aquilo que nos afasta de Deus, a fim de fortalecer e renovar a fé. Isso só é possível com a ação do Espírito Santo. Peçamos que Ele venha sobre nós e nos conduza nesse tempo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo sereis criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos acompanhar o segundo encontro na página 8. O diálogo é uma ação plural, ou seja,
é interação entre duas ou mais pessoas. Em um diálogo, os envolvidos falam e ouvem. O que escuta não precisa concordar com o que fala, mas precisa ouvir, permitir que o outro fale. Assim, o diálogo constrói ponte entre abismos. Hoje, o mundo oferece inúmeras ferramentas de comunicação. Nem sempre, porém, elas promovem o diálogo. As redes sociais, por exemplo, colocam-nos numa bolha, na qual só recebemos conteúdos que estão de acordo com o que pensamos. Vamos refletir. Sou capaz de dialogar com quem pensa diferente de mim? Com quem votou num candidato diferente do meu? Com quem torce para o time adversário? Com quem professa a fé em outra igreja? Via todos que se aproximavam dele e era capaz, inclusive, de ouvir o silêncio e os gestos das pessoas. Assim como na ocasião na qual percebeu que foi tocado na barra do manto por uma mulher no meio da multidão. Jesus, ajuda-nos a ser pessoas abertas ao diálogo. A vida de oração nos torna pessoas de diálogo. Rezar é conversar com Deus. Eu falo e Deus me escuta, e vice-versa. Quem escuta, quem cultiva essa relação com Deus, é capaz de dialogar com todas as pessoas. Jesus era assim, por isso era capaz de dialogar até com o inimigo, sem deixar-se corromper por ele. O Evangelho diz que, ao ser tentado pelo diabo no deserto, Jesus o escutou e o respondeu sempre com a palavra de Deus. A falta de diálogo é causa de rompimento de muitas relações familiares, amizades, casamentos, etc. Essa falta constrói muros gigantescos entre as pessoas. O período da Quaresma é um tempo oportuno para derrubarmos esse tipo de muro, tanto na relação com Deus quanto com o próximo. Para isso, às vezes, basta um passo na direção do outro, com disposição de escutá-lo. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus
Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Deus nos fala de forma concreta na sua palavra e nos interpela a uma resposta. Vamos ouvir com amor e atenção o evangelho proposto para nosso encontro. Guarda a palavra, guarda no coração, Ela entra em sua alma e penetra os sentimentos, busca noite e dia, a luz do amor de Deus. Se guardares a palavra, ela te guardará. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito mau ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, pelos meios de comunicação, uma boa noite a vocês. Sejam muito bem-vindos a participarem desse nosso segundo encontro, de uma maneira diferente, onde nós gostaríamos, principalmente os grupos de reflexão, que tem aquele hábito do encontro, da partilha, da casa do outro, se fazerem presentes. Mas o futuro, o destino não pertence aos nossos desejos, aquilo que nós queremos, mas sim a Deus. Se vivemos nesse momento é porque Deus nos preparou para vivermos, talvez, para experimentarmos um modelo diferente. E é para isso que nós estamos, então, aqui hoje. A campanha da fraternidade nos traz como tema, que vai acompanhar os outros encontros também, a importância do diálogo. E o nosso tema de hoje é: a paz leva ao diálogo. No Evangelho nós percebemos
uma mulher que insiste com Jesus a necessidade, a importância de receber ali uma cura para a sua filha. E Jesus disse que aquele momento não seria possível, mas ela insiste, ela fala: Senhor, até mesmo as migalhas eu gostaria de receber. Como que nós podemos trazer essa mensagem do Evangelho para hoje, para a nossa questão do diálogo? Pois bem, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, muitas vezes nós poderíamos ficar com muitas coisas boas, mas preferimos as migalhas. Mas como assim as migalhas, Luciano? Nós poderíamos viver numa família ali onde teríamos o diálogo, a partilha, o perdão de uma forma plena, mas muitas vezes, por conta do meu egoísmo enquanto ser humano, eu acabo desperdiçando a oportunidade de fazer da minha casa um verdadeiro templo de Deus e acabo ficando somente com as migalhas. É preciso daí que eu me reconheça como um pecador, me reconheça como a minha humildade e busque, através desse reconhecimento, para que eu possa chegar até a Deus e que eu possa renovar os laços com aqueles no qual eu convivo. Uma coisa é fundamental na nossa vida, e isso vale para todos: é o diálogo, o perdão e a partilha. Num breve momento, vamos imaginar aí você que está na sua casa, com qual pessoa ou com quantas pessoas que há algum tempo você não conversa. E qual que é o motivo de você não conversar com essa pessoa? O que te levou a desprezar, a não querer mais conversar com essa pessoa? O que te afastou desse momento? E eu tenho certeza, não conheço vocês a fundo, mas se nós buscarmos o que afastou vocês, foram coisas muito simples que poderiam ter sido contornadas ou evitadas. Nós vivemos um tempo onde a minha opinião ela tem que prevalecer acima de tudo e de todos. Isso não é ser cristão. Isso não é fazer parte de uma comunidade de fé. Você tem que ter uma opinião, tem que partilhar, tem que colocar aquilo que você pensa? Sim, mas desde que aquilo não seja imposto à força ou que se torne uma guerra interminável, principalmente na sua casa e na sua família. Por que será que o Luciano fala tanto de casa e de família? Porque não adianta nós querermos fazer fazermos coisas grandes, fora, se eu não começar do básico, que é a minha casa. Como nos apresenta o profeta Daniel, se não me falha a memória, viu, Dayara? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É da minha casa que tem que começar o diálogo, é da minha casa que tem que começar o respeito, é da minha casa que tem que começar a partilha. E daí sim, eu posso avançar para águas mais profundas e mostrar também através de gestos, atitudes e palavras para as pessoas que me veem e nos veem, que nós somos pessoas verdadeiramente de Deus. Se o Luciano, eu sempre falo muito isso para os meus alunos, não adianta nada o Luciano botar o blazerzinho branco, né, Regis? E não ter a prática do respeito, do perdão e principalmente do diálogo. Voltando para aquela minha pergunta, enquanto eu conversava agora com vocês,
eu quero que você coloque ali, num breve momento, na sua casa, da onde você está ali no sofá, junto com o esposo, filhos, ou até mesmo sozinho, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão no seu coração e fosse lembrando daqueles momentos, e é você. Não adianta nós querermos culpar os outros, mas é você. Quem que com palavras, gestos e atitudes eu magoei? Com quem que eu não converso porque pensa diferente de mim e eu não aceito conversar com alguém que pensa diferente de mim? Quais foram as palavras que eu usei, que machucou, que separou, que destruiu uma amizade, um outro tipo de relação familiar, um parente que eu não gosto mais? Vai pensando quantas vezes, e não é jogar a culpa no outro, é olhar para o meu coração, para o teu coração, para aquilo que você produziu, que foi a indiferença, que foi a separação, que acabou destruindo ou quase destruindo uma família. Senhor, eu me coloco na tua presença e quero te pedir o perdão pelas vezes em que o diálogo não prevaleceu na minha vida. Mas é um perdão verdadeiro. E me comprometo a dialogar, a promover a paz e a unidade na minha casa e na minha família. Que nós possamos ser cristãos do diálogo, da compreensão, de cristãos não somente, como é que a gente poderia dizer de uma maneira bem simples assim, um cristão meia boca, mas um cristão 100%. Que nessa quaresma nós nos coloquemos diante de Deus, que nos dá a oportunidade de mais uma vez, daqui a alguns dias, revivermos a sua paixão, morte e ressurreição e nos colocarmos verdadeiramente a caminho da Jerusalém Celeste. Que Deus nos dê a força para que nós não desanimemos no caminho e que nós sejamos realmente pessoas do diálogo, promotores da paz. A indiferença não deve prevalecer para nós. O que deve prevalecer é o respeito para com todas as pessoas que pensam diferente de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste momento, aproveitando as belas palavras do Luciano, gostaríamos de convidar a família do Márcio e da Aline, juntamente com seus filhos Mateus e Isabela, para que, com seu testemunho de fé, amor, diálogo e oração, Boa noite a todos. Meu nome é Márcio, sou casado com a Aline. Nós temos 2 filhos, o Mateus, que tem 12 anos, e a Isabela, que tem 9 anos. Quem tem criança sabe quanto eles são curiosos. São várias perguntas diárias e são complexas. Um dia o Mateus, quando ele tinha 10 anos, ele veio e me perguntou assim: pai, quanto que foi o jogo do campeonato inglês? Eu nem lembro o time que era. Também não sabia do resultado,
E depois de um dia de trabalho, cansado e sem paciência, eu falei assim: filho, procura no Google. Quando você tiver alguma dúvida, procura no Google. As dúvidas que você tiver, pode procurar, que lá tem tudo. Eu vi no semblante dele que ele tinha ficado magoado. Ele tinha ficado triste. E aí no final do dia, quando a gente vai deitar, a gente coloca a cabeça no travesseiro e em oração eu conversava com Deus. Será que eu estava sendo realmente um bom pai? Qual que era a minha responsabilidade? Eu estava terceirizando a educação do meu filho para um aplicativo. E aí um belo dia, se ele se deparar com um problema, uma droga, ele vai vir perguntar para mim o que eu acho, qual que é a minha opinião, ou ele vai procurar no Google? E aí bateu o arrependimento. Então, no outro dia, eu estava levando os dois para a escola, eu chamei a Isabela e o Mateus, pedi desculpa para o Mateus. Filho, você me desculpa? A dúvida que você tiver, mesmo que o papai não saber, a gente vai procurar. Eu vou aprender junto com você. E aí fica a mensagem, qual é o tipo de vínculo que a gente está tendo com as crianças? Qual é o tipo de afinidade? Né? A partir desse momento, a gente tem dialogado mais, e a partida vem através de um jogo de futebol, de uma brincadeira, de um passeio. São esses momentos que vai ficar na lembrança. São esses momentos que eu passo os valores da vida. Então fica essa mensagem para todo mundo, para a gente estar prestando atenção nos nossos filhos. Como que a gente está educando? Né? Como a gente está... É muito mais fácil hoje entregar um celular do que dar uma atenção, né? Do que a gente conversar, do que a gente brincar, de passar esses momentos que vai ficar para sempre na memória deles. Ao mesmo tempo que é desafiador para nós pais hoje, a gente ter esse equilíbrio de deixar quanto menos nas redes sociais, né? A gente está sempre com essa preocupação. Hoje as crianças, elas são de uma geração totalmente diferente do que a gente viveu. Então, quando aconteceu essa situação, o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente quer que eles fiquem menos tempo na rede social, na internet, quando a gente está sem paciência, a gente acaba mandando, né, eles procurarem na internet. Então, acaba que não fica congruente, às vezes com a nossa falta de paciência, ao mesmo tempo que a gente quer tirar, a gente empurra. Então foi uma reflexão assim, e que a partir daí a gente conseguiu ter mais clareza, né, nessa situação. Nos teus olhos, quando já não posso olhar, doce me venço quando não
ti o meu respeito, toda admiração, te reconhecer perfeito e com direito de errar, descobrir que há força em ti, saber que dá pra continuar e poder gritar bem forte, não desista sem tentar. Te aceito nessa hora e tenho a chance de te perdoar. A campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano quer ser um convite para viver um jejum que agrada a Deus e que conduz à superação de todas as formas de intolerância, racismo, violências e preconceitos. Acolher e viver essa campanha é uma das formas de cultivar a espiritualidade da Quaresma. A campanha da Fraternidade Ecumênica propõe que as comunidades de fé façam o caminho dos discípulos de Emaús, marcado por 4 paradas: ver, julgar, agir e celebrar. Na primeira delas, somos convidados a conversar sobre os acontecimentos que marcam nossa vida. Inspirados pelos discípulos de Emaús, que, impactados pela morte de Jesus, saíram de Jerusalém e conversavam sobre tudo o que havia acontecido, nós também vamos conversar sobre o que nos tem acontecido. Se Jesus chegasse até nós hoje e nos perguntasse: o que andais conversando pelo caminho? O que iríamos contar a ele? Certamente, a pandemia da Covid-19, que assola o mundo desde março de 2020, seria um dos assuntos. Foram centenas de milhares de vidas perdidas em todo o mundo. O texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica diz: cada uma dessas mortes representa ausência, saudade, interrupção dos planos e projetos. No Brasil, presenciamos dia após dia milhares de sepultamentos. Foram sepultados muitas histórias, da mesma forma que foram interrompidas vidas de importantes lideranças indígenas, populares e comunitárias. Vamos concluir rezando uma oração composta, durante a pandemia, pelo cardeal José Tolentino de Mendonça. Rezemos todos juntos. Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que, em vez de construir sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos dos vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda a possibilidade de abrir as janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação vazia, em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que Tu mesmo nos colocastes como sentinelas da aurora. Se pedirmos algo em meu nome,
eu o farei, disse Jesus. Coloquemo-nos nas mãos de Deus os nossos pedidos rezando. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Pelas pessoas que ainda sentem na pele as consequências da pandemia do Covid-19, rezemos. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Pelas pessoas que estão desempregadas e passam por dificuldades econômicas, rezemos. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Pelas pessoas que sofrem com alguma forma de discriminação, rezemos. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Pelos irmãos que seguem Jesus em outras igrejas cristãs, rezemos. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo isso nós entregamos nas mãos de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gesto concreto. A esmola, que significa a partilha dos nossos bens, é uma prática sugerida pela Igreja, especialmente no tempo da Quaresma. Com isso, convidamos todos para colaborarem com a coleta nacional da solidariedade proposta pela campanha da fraternidade deste ano, que será realizada no dia 28 de março, domingo de Ramos. Para a oração final, vamos acompanhar na página 2. Sempre que nos reunimos como irmãos para rezar e escutar a palavra de Deus, Jesus está conosco. Pela presença de Jesus em nosso meio e por todas as graças recebidas neste dia, nós queremos dizer: obrigado, Senhor Jesus. Em comunhão com toda a Igreja, rezemos a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sobre o restaurador da vida. Amém. Amém. Finalizando esse momento de oração, gostaria de agradecer aos que nos acompanharam pelos meios de comunicação, que se dedicaram ali, deixaram alguns afazeres para tirar um momentinho para rezarmos em família e em comunidade. E falando da campanha, as pessoas devem ter percebido como que essa foi uma das campanhas mais criticadas. Criticada por dois motivos. Um, que ela tocou numa ferida que a sociedade não aceita, que é a importância do respeito e do diálogo às diferenças.
As pessoas se incomodaram com a questão do diferente. É natural enquanto ser humano, porque aquilo que nos é diferente acaba nos distanciando. Mas enquanto cristão, não é o correto. Enquanto cristão, nós temos que nos abrir ao diferente e entendermos essa diversidade plural que nós temos nessa sociedade e partirmos para o diálogo. E esse é o segundo ponto que eu queria falar, tão importante do testemunho da família hoje, que acaba faltando realmente nos lares de muitas casas, que é o diálogo, é o ouvir. Nós, muitas vezes, cansados pelo trabalho, pelo desânimo, pelo cansaço, pelo nervosismo do dia a dia, acabamos descarregando dentro da nossa casa pessoas que não têm culpa do que passamos. Precisamos rever isso e fazer da nossa casa a casa do diálogo e a casa da paz, para que nós possamos ser realmente verdadeiros cristãos e cristãs. Caminhemos em frente, sempre com diálogo e com respeito, e só assim nós construiremos o reino de Deus aqui na terra também. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre nós, nossas famílias, sobre vocês que estão em casa, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para vocês e muito obrigado pela participação de vocês. Deus os abençoe hoje e sempre. Amém. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido,